Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é profissões que te cobram saber. Tem gente que acha que ser síndico é fácil, né? Se é síndico morador, né? Nossa, que absurdo ele não pagar condomínio. E se ele receber alguma taxa ainda extra por ser um edifício maior e tal, nossa, e aqui é um absurdo maior. Afinal, ele não faz nada. E quando fazem assembleia para falar assim, não, vamos contratar um síndico profissional, que eu acho que todo síndico tem que ser profissional. Não, é muito caro. Muito caro. Qualquer um faz. Não. Aí pergunta, levanta a mão quem quer ser síndico aí. Ninguém, né? Ninguém quer ser. Cri. As pessoas não sabem efetivamente a trabalheira que dá ser síndico, né? A gente sabe disso, a gente sabe que você sabe disso. E a gente queria fazer um conteúdo aqui, descontrair um pouco e falar um pouco sobre isso, né? Porque a gente fala de tantas coisas e agora, depois de tudo isso, a gente ainda fala que você tem que aprender e saber coisas de engenharia. Né? Tem alguns meses já que a gente vem aqui e fala, poxa, você tem que saber essa parte da estrutura, entender isso, entender aquilo. E quando a gente decidiu fazer esse conteúdo, a gente parou para pensar isso. A gente estava ali pensando, né? Vamos pensar, que conteúdo a gente pode fazer que seja relevante para o síndico, né? O que o síndico tem que fazer? Em qual área que ele atua? Aí a gente começou a anotar. E foi ficando uma lista grande. E a gente falou assim, não, e a gente ainda está cobrando que ele aprenda engenharia. A gente ainda quer que ele saiba engenharia, né? Pois é. Eu já fui síndico, subsíndico, nem síndico, fui subsíndico. E não quero ser mais, não quero. Tenho pena de quem é síndico, principalmente quem é síndico morador nesse sentido. E realmente reafirma que eu acho que todo síndico tem que ser profissional. É uma profissão. As pessoas não têm ideia do que é. Quão difícil né? Porque antigamente era diferente, né? Os edifícios eram menores, eram coisas mais fáceis de serem gestionadas. Aqueles edifícios normalmente, tinha no máximo uns 12 apartamentos, né? 4 andares. 4 andares, 12, 16 apartamentos. E é claro, né? Você ter que lidar com 16 famílias, ali, se você era um síndico morador, você tem que lidar com outras 15, né? Ainda ia. Mas as situações que a gente tem agora, principalmente esses condomínios resort aí, que tem os condomínios pequenos, tem 80, 100 apartamentos, né? Pega aí, 3 andares. Tinha o quê? Escada, não tinha elevador. Não tinha elevador, então já tirou um problema. Garagem. Que era já ali, Playground. Playground era tudo junto também, nada brincava ali no meio dos carros. Tinha o trabalho, né, de que quando uma bola saía e batia no vidro do carro. Esse aí era um problema, mas era um problema menor, né? Colocava-se a regra que só podia brincar com aquela bolinha leve. Dente de leite. Lá no prédio que eu morei, né, de 4 anos de idade até uns 12, 13 anos de idade, era mais ou menos assim. A gente brincava, era ali, tinha o corredor aonde passava o carro, era onde a gente brincava e a gente tinha que tomar o cuidado para não encostar nos carros e a gente só podia brincar com bola leve. Porque se batesse no carro, não tinha muito risco de estragar, arranhar e etc. E a época de aprender a andar de patins? Que na hora de cair tem que segurar no carro. Não podia não, segura na parede. Pois é, então você tinha o quê? Uma escada, uma garagem, caixa d'água e limpeza. Muitas vezes nem portão eletrônico não tinha, não. Né? Era um portão manual mesmo, portaria manual, né? Assim, entrada manual, cada um tinha a sua chave e pronto, acabou. E isso aí quando já passou por uma época que colocaram portões principais, que antes não, a pessoa entrava no prédio e batia na porta da sua casa, né? Tinha isso. Então passou por essa modificação, né, de um monte de
novos serviços, novas áreas que hoje a gente tem nesses condomínios resort que não tem nada a ver com o que era antigamente, mas parece que a cultura veio arraigada, né? Sim, de que o síndico é aquele cara que paga as contas do condomínio, água, luz, contrata a equipe de limpeza, limpa a caixa d'água uma vez por ano. E que se a equipe for terceirizada, então é até mais fácil, porque ele nem tem que preocupar com... Era uma faxineira, né? Normalmente era uma faxineira, mas às vezes ficava terceirizado, porque era até mais fácil. Não tinha o problema do RH com a faxineira. Era direto com a empresa de limpeza. Pois é. Acabou. Então veio essa cultura arraigada de que o síndico não faz nada. Mas aí a gente começou a falar, vamos colocar aqui então quais são as profissões que efetivamente um síndico é cobrado por, né? Exatamente. E se depois você tiver alguma a mais aí, tiver passado alguma situação, manda pra gente comentar aqui também. A gente começou por uma mais lógica, né? Administrador, gestor. Isso aí é o básico, né? Condomínio que contrata um síndico profissional espera que esse cara tenha conhecimentos de administração, que saiba, né, entender aonde que vão os investimentos, quais são os custos, como é que está indo a coisa nesse sentido, né? Você não quer pagar alguém para gastar o seu dinheiro, você quer pagar alguém que vai economizar o seu dinheiro. Que vai conseguir administrar todo aquele condomínio, que hoje, na verdade, tem alguns condomínios que eu acho que prefeitos não devem dar, tem menos coisa para dar conta do que o síndico, né, de tão grandes que os condomínios são, né. O prefeito ele tem mais autonomia do que o síndico, né. Tem mais autonomia do que o síndico, tem mais assessores. Não, e a gente está falando de condomínios que tem um faturamento mensal. Sim, que muitas pequenas empresas gostariam de ter, ou microempresas gostariam de ter. Com certeza. Então vamos lá. Então administrador é básico, junto com o administrador, recursos humanos, né? Aquele cara que tem que contratar as pessoas, demitir as pessoas, proporcionar um bom relacionamento entre a equipe, né, dos funcionários, tudo isso, trabalhar junto com a administradora que serve aquele condomínio. O cara tem que ter um tato, né? Não pode ser um ogro. Ou direto com a pessoa, com as pessoas, né? Ou com as empresas terceirizadas, né? Então ele tem que ter esse lado, ou de administrador ou de RH, e ambos, né? Bom, se espera também que esse cara ou essa pessoa entenda de contabilidade. Tem que saber. Algumas noções básicas de contabilidade, que normalmente o condomínio tem o contador do condomínio, né? Mas tem que ter alguma noção para que o contador não faça o que ele quiser, né? Exato. A gente fez um conteúdo com um advogado, né? E o Renato Andrade. E o Renato Andrade, ele falou uma coisa muito pertinente. Pese que o síndico não tenha que entender de absolutamente todas as coisas, ele não pode ser um leigo em absolutamente tudo. Leigo total. Então ele tem que ser uma pessoa capaz de interpretar aí um balancete, entender o que o contador está fazendo, questionar determinadas situações do ponto de vista de contabilidade, né? E a gente falou do advogado. Falou do advogado. Também se espera que ele tenha uma noção de direito. Exato. Que ele conheça ali um pouco as leis do que pode, o que não pode. Tanto o que ele pode, quais são as responsabilidades dele, os deveres dele, os direitos dele, como também o que os condôminos podem, não podem, o que o edifício pode, não pode, de acordo com a lei, né? E, na verdade, de acordo com um outro amigo meu, advogado, ele comentou que, infelizmente, 99% dos síndicos não sabem o que pode recair sobre eles com relação a toda a responsabilidade que eles têm no condomínio. Então, tá aí a dica também. Então se espera, né, que o cara tenha, e ele é questionado muitas vezes por isso. Hoje é dia 28
Não, Não? hoje já é dia 30. Hoje é dia 30, é que a gente está no isolamento por causa do coronavírus. Então, hoje é dia 30 de março e uma das coisas que está sendo muito questionada com relação a esse isolamento é da responsabilidade, da obrigatoriedade ou até do direito que o síndico tem de bloquear as áreas comuns. Né? A gente teve essa questão, não sei, os grupos de WhatsApp realmente estão fervendo aí esses dias e várias pessoas perguntam, poxa, mas eu já estou preso em casa, não posso descer para o pilotismo, não posso ir no parquinho com meu filho, não posso isso, não posso aquilo. O síndico tem direito, isso é legal, isso não é legal. Tá uma discussão, né? Ferrenha. Então se espera também que o síndico tenha aí um conhecimento da área do direito muito grande. E pior do que isso, que ele seja juiz, né? Porque tem aquelas questões que tem que julgar. O apartamento A e o apartamento B entrar em conflito. Um diz uma coisa, o outro diz a outra completamente contrária e alguém tem que decidir, porque alguém tem que decidir sempre. Alguém tem que Não importa, alguém tem que decidir. E isso normalmente cai para quem? Para o síndico. De quem que é a culpa? Qual foi o culpado? Quem que tá errado nessa história? E aí o síndico tem que ir lá dar a sentença dele de quem que é o culpado. Não, imagina aqueles casos de o salão de festa, duas pessoas conseguiram por alguma razão que o sistema deu problema. O pau marcou no mesmo dia. Nossa senhora, e aí fica só pro dia, só descobre isso no dia. Isso é um pau, e aí o síndico tem que ser o juiz, tem que tomar a decisão, né? E tem que ver quem é que vai ficar chateado com ele, porque alguém vai ficar chateado com ele. Bastante. Sei. Bastante. Não tem jeito. Então o cara tem que ser juiz. Ele tem que ser um negociador, um intermediador. Tem vários conflitos que o síndico tem que ir lá, tem que conversar e tem que ver por que foi isso, e um reclamou do outro, e não precisa ser assim. Porque a água da piscina tá muito quente. Não, a água da piscina tá muito fria. E aí sobra pro síndico que um reclama e o outro também reclama. Um reclama quando tá quente, o outro reclama quando tá fria. Não, a capacidade empática do síndico tem que ser uma coisa absurda. Porque o cara tem que conseguir saber o que é quente e o que é frio na pele daquela pessoa em contra da pele da outra pessoa. Né? Exatamente. Já teve isso lá no condomínio, a água tá muito quente, a água do chuveiro tá muito quente, não pode ser esse tanto, porque se abrir meu filho pode queimar e não sei o que, tarará. O outro, não, porque a água tá muito fria, a temperatura é uma só. É uma só. Pros dois. Cara, não tem jeito, você tem que ir lá e o cara foi, no final das contas, pela regra lógica, olha, acima dessa temperatura aqui, risco de queimar a pele, não pode ser mais do que isso, quem tá reclamando que tá frio, paciência. Que ferve a água e põe na bacia e vão tomar banho no esquema de antigamente quando acabava a luz. Então o cara tem que intermediar situações cômicas ao longo da vida dele. A gente colocou algumas profissões mais sérias, como você deve ter percebido, os primeiros aí, né, administrador, e que todo mundo enxerga que efetivamente é um conhecimento que o síndico deve ter. Mas quando a gente foi fazer, né, esse conteúdo, a gente começou a lembrar, né, que não são só essas. Ele não tem que ter só conhecimento de administração, de contabilidade, de direito, de recursos humanos. É que o síndico ele passa por cada uma, que ele tem que inclusive ser psicólogo. Tem que conseguir entender o que passa na cabeça da pessoa e conseguir fazer com que a pessoa se acalme diante de determinadas situações, que ela não fique reclamando tanto de outras pessoas, que ela comece a pensar que aquilo pode ser um problema com ela e não com a outra pessoa, que ela trate aquilo internamente. Não, é verdade, porque a pessoa vai ficando tão irritada quando ela não consegue uma resposta da administração ou do síndico diretamente, que ela vai remoendo aquilo ali.
E eu tenho um caso bem cômico disso. Tinha uma senhora que ela reclamava que a bicicleta não estava funcionando. E ela reclamou várias vezes que a bicicleta da academia não estava funcionando. E, poxa, a gente ia lá, chamei o técnico, fui lá e tal. Eu fui na bicicleta, olhei, cara, tá funcionando. E todo dia ela ia lá, a bicicleta tá funcionando, a bicicleta não tá funcionando. Só que não coincidia o mesmo horário de eu estar junto com ela. E aquilo foi remoendo ela de uma determinada forma que ela ficou muito irritada e chegou a ser grosseira realmente. E chegou um determinado momento em que coincidiu e fomos lá olhar o que estava acontecendo então com a bicicleta. E ela tá assim, olha aqui, eu aperto esse botão aqui on e off e não tá ligando a bicicleta. Assim, minha senhora, para a bicicleta funcionar só tem que pedalar, né? É alto. Eu não sei se já tinha te contado isso. É só pedalar, é só pedalar e tal. Então imagina o nível de controle que o síndico tem que ter e de transmitir de uma forma tranquila para a pessoa, porque todo dia eu conversava, mas a bicicleta estava funcionando, minha senhora, é só ir lá, e, né? Não passou pela minha cabeça que ela não estivesse pedalando a bicicleta para acender a luz do painel. Ah, então você não teve a outra profissão que a gente enumerou aqui, você não foi vidente, então? Não. Não tive essa capacidade, né, de ser vidente. De enxergar além, né? De conseguir entender o que estava passando na cabeça dela. Né? É meio igual o X-Men, né? Que o síndico chega assim na sala dele, coloca aquele capacete e vai rastreando a mente de todos os moradores para poder saber quais são as demandas, o que está incomodando a pessoa e tal. Vai filtrando, né? Assim, o cara lá do 904 tá pensando que a luz de emergência do andar dele, a de emergência, que só acende quando acaba a luz de todo o prédio, que ela tá fraca, que ela não tá clareando do jeito que deveria clarear. O suficiente. Mas ele jamais fez uma reclamação ou transmitiu a informação, né? Não, tem 2 dias que essa lâmpada aqui tá queimada. Uma das milhares de lâmpadas que estão no condomínio e que ninguém avisou em momento algum que queimou, né? Imagina, um condomínio com aí 300, 400 apartamentos, qual será o tamanho da área de garagem que tem, né? E quantas centenas de lâmpadas tem? E de repente tem aqueles negócios que tem 2 lâmpadas e uma das 2 queimou. A pessoa que usa aquela vaga todos os dias, é claro que ela enxerga que a lâmpada queimou. Né? É o primeiro que enxerga. Enxergar. Mas se ele não falar, meu amigo, o vidente do síndico, não vai conseguir a bola de cristal dele não funciona sempre. Vai ter que ser no momento que ele estiver passando por ali que ele vai conseguir enxergar, né? E haja tempo para poder passar por todos os locais do condomínio para enxergar se todas as lâmpadas estão funcionando, se todas as fechaduras as maçanetas das portas corta-fogo estão funcionando. Eu não digo que ele não tenha que fazer ali suas inspeções, ter sua equipe que faça isso, né? Agora, todo mundo trabalha com uma equipe o mais reduzida possível que possa atender a demanda de todo o edifício. E aí, se você tem um planejamento, olha, inspeciona a área A, hoje área B, amanhã área C, não é edifício tão grande, de repente até voltar o ciclo, passou um mês. Porque ele tem que ser mágico, né? Para conseguir que, ao mesmo tempo, querem reduzir todos os custos, certo? Então você tem que reduzir pessoal. Quanto menos gente estiver no condomínio, menos gasto com pessoal você vai ter. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas têm que dar conta de fazer toda essa vistoria e inspeção diariamente. Como que se resolve isso? Plim! Mágica. Tem que ser. Se você não quer gastar mais dinheiro, você não quer aumentar. Não quer aumentar a equipe para conseguir vistoriar 100% das áreas, você tem que ter mágica. Não, agora tem outra área relacionada com o vidente também, que é o detetive. O cara tem que ser um detetive. Por quê? Toca o telefone e pergunta assim: ô Cíntia, de onde tá vindo esse barulho? Uau. Que barulho? Primeiro isso, né? O prédio tem 30 andares, o cara tá no 28º.
O síndico está normalmente lá embaixo. Assim, qual o barulho? Esse tum-tum. É. Tum-tum de quê? É alguém tocando bateria, é alguém colocando prego na parede. Ou então assim, de onde está vindo essa música? O prédio tem 30 andares, ao lado de outros 15, e também tem 30 andares, num sábado. Ou se não, numa sexta-noite. Sei lá de onde está vindo o barulho, aí o cara tem que começar a rastrear para buscar quem que é que está fazendo o barulho para poder encontrar e se for o que ação que ele toma para poder... Igual a situação do jacu lá no condomínio, né? A gente, do lado do nosso edifício tem uma mata. E aí, final de semana, de manhã, não é só final de semana que acontece, mas normalmente, dia de semana, as pessoas estão tão preocupadas em acordou, levantou, tomou café, não sei o que, e saiu, tem mais barulho, que nem presta atenção. Tem mais barulho da rua e tudo mais. Que tinha um barulho que todo mundo começava lá nos grupos de WhatsApp, né? Que barulho é esse? Que falta de respeito, né? Isso normalmente no final de semana. Que falta de respeito, final de semana, um domingo, a pessoa fica fazendo esse barulho e até que uma pessoa falou assim, não, gente, é um jacu. Aí os outros falaram assim, é mesmo, a pessoa que faz isso é um jacu. Não, jacu é uma ave que parece uma galinha preta, grande, desengonçada. E que faz esse barulho. Mas as pessoas já estavam reclamando que o síndico tinha que cobrar, tinha que saber quem era esse jacu, pessoa, que estava fazendo esse barulho para poder cobrar que essa pessoa não incomodasse a vizinhança. E é simplesmente uma ave. Não, e mais uma vez eu vou ter que voltar no vidente, né? Porque o síndico ele tem que ser o vidente, que ele não está nesses grupos de WhatsApp. Não. Em sã consciência, um síndico não entra em grupos de WhatsApp do condomínio. Mas ele tem que ser o vidente para saber o que está rolando ali, né? Para poder reclamar, assim, chegar lá, entrar no site, colocar, olha, tem um ruído assim, tal, todo dia, no horário tal. Aí não, a pessoa não faz, quer né? que a pessoa quer que automaticamente o que está no grupo de WhatsApp saia dali o que é o e vai pra cabeça terrível, né? Esses grupos de WhatsApp, né? Porque é aquela coisa que um planta a sementinha e aquela coisa vai crescendo. Na hora que chega uma postagem no site do condomínio, no local correto de reclamação, aquilo que era uma sementinha, que era simplesmente assim, síndico, dá uma olhadinha na lâmpada da garagem que queimou, vira curto com risco de incêndio. Vira aquela coisa gigantesca de que todas as lâmpadas do condomínio estão queimadas. O condomínio não, né? O síndico e a administração não troca lâmpadas, aí vira aquela generalização, né? Eu acho engraçado também que no grupo de WhatsApp, quando chega uma mente sensata e fala assim, gente, vamos entrar lá no site, vamos fazer um mutirão, todo mundo fala sobre esse assunto já que está incomodando tanto, a gente entra todo mundo no site e vamos colocar lá, eu vou, bonequinho com a mãozinha levantada, não sei o que, aí você vai olhar, uma, duas, nenhuma, ninguém coloca no final das contas. Então o cara tem que ser vidente mesmo, essa aí eu estou tendendo a que o cara tem que ser mais vidente do que administrador. Bom, outra. Gestor de cerimonial. Porque, principalmente em condomínio grande. E a Páscoa? Tem que ter festa de Páscoa para as crianças. E Dia das Mães. Tem que ter festa de Dia das Mães. Dia dos Pais. Se teve Dia das Mães, tem que ter Dia dos Pais. Se tem Páscoa, também tem que ter Dia das Crianças. E a festa junina. E que mais? Natal. E Natal. Tem que ter. Poxa. Não, e a confraternização, porque não basta todas essas, ainda tem que ter uma confraternização do condomínio, né? Então tem que ter, né? Tem que ser um gestor de cerimonial, porque ele tem que conseguir fazer todas as festas do calendário, de todos os calendários, né? Porque, tem Halloween também, né? Halloween esquecendo do Halloween, já virou moda. Então tem que ter todas as festas de todos os calendários e ele tem que dar conta, ele tem que conseguir agradar a todos. Os que gostam da festa e os que não gostam da festa.
Não, mas eu até acho assim, pô, ter a festa nos condomínios eu acho até legal, né? É bacana, isso aí interage as pessoas, mas a questão é que é o síndico que tem que programar a festa sem gastar dinheiro, Sem gastar dinheiro, né? mas sem cobrar entrada. Assim, vou contratar, Já voltou a ser mágico. vou contratar um cerimonial para fazer a festa. Não, não vou gastar dinheiro, isso é simples, isso é facinho, Facinho, não sei o que, E aí o cara tem que ser gestor de cerimonial, de cerimonial, e ainda vão linkar com a outra aqui, que a festa esteja perfeitamente linda e bem decorada. Então o cara tem que ser um baita decorador também. Porque do mesmo jeito, a gente volta, né? Não pode gastar dinheiro contratando um profissional da área, não pode gastar o dinheiro contratando um cerimonial, não pode gastar o dinheiro contratando um decorador. Então é o síndico que tem que conseguir decorar e falar onde que ficam as luzinhas do Natal e que elas têm que ficar perfeitas e agradando a todos os condôminos. E é impossível. Né? Impossível. Não, e a gente está falando de coisa mais simples com relação à decoração, que são a decoração das festas, algo provisório. Mas e quando tem que trocar mobília, ou comprar uma mobília nova, ou criou um espaço novo e vai fazer um espaço de utilização novo aí e que precisa de... já deu um upgrade, né? Precisa de design mobiliário. de interiores. Exatamente. Precisa de mobiliário, precisa de pintura, precisa de quadro, precisa de iluminação, precisa, de gesso. E volta no mesmo caso de que não pode gastar com um designer de interiores. Pois é. Porque é custo, já vai ter que gastar com os móveis, com a pintura, então por que vai gastar com um designer? O síndico pode fazer. Eu tô achando que debaixo de mágico a gente vai colocar milagreiro. Milagreiro também. Né? Porque o cara tem que fazer milagre, né? Olha lá, ele tem que ser um bom síndico, hein? Presta atenção, um bom síndico tem que ser atleta ou dono de academia. Porque ele tem que saber a perfeita logística, localização de máximo aproveitamento de todos os equipamentos, com otimização do espaço, sem deixar que nenhuma pessoa se sinta incômoda no momento de fazer determinados exercícios. Que não tenha muita fila de espera para os exercícios também, né? Na hora, né? Na hora de pico, tudo isso. É, né? Só comprar mais um. Não pode. Não pode, porque não pode gastar. Nem tem espaço às vezes, nem né? tem espaço. Não, mas às vezes tem espaço, fala assim, tem 5 bicicletas. Não, é só comprar mais uma. Aí fica 5 bicicletas o dia inteiro paradas. Sem ninguém usar. E às 6:30 da tarde tem 7 pessoas querendo usar. Pô, tem que esperar, não dá, né? Que absurdo um negócio desse. Não pode. Então o cara tem que ter noção, né? O cara, poxa, não é possível, o síndico não sabe aonde tem que ficar o equipamento tal. E aí tem um grupo de pessoas que tem um determinado foco na academia, que é crescer e tal, e peso, não sei das quantas, então o cara precisa de uma academia profissional. E ele tem academia de condomínio, que não é uma academia profissional. E o cara quer lá halter de 60 quilos. Halter, nem peso, não é halter. Ixi, só tem você aqui que usa 60 quilos. Assim, eu tô te falando com todo respeito e tal, porque você conversar com um cara que carrega 60 quilos no halter, é bom ter um certo respeito com essa pessoa. Mas, enfim, tem que ter, bicho, você tem que ser dono de academia, atleta. Essa é boa também agora. Ele tem que ser senhor do tempo. Pedir pra poder trocar a lâmpada. Mas não trocou a lâmpada ainda. Que hora foi trocar a lâmpada? A lâmpada foi trocada? Não, eu gosto muito da água. Pega o interfone, chama na portaria. A água está fria. Por favor, aumente a temperatura da água. Não dá 5 minutos, liga de novo, já aumentou a temperatura, porque aqui está fria ainda. Assim, não é fisicamente possível, do volume de água que tem no boiler, do volume de água que passa pelo aquecedor, nesse tempo de 5 minutos que a água tenha subido 5 graus. É uma questão física, né? Qualquer pessoa que estudou o 2º grau, na minha época era 2º grau, não sei agora como é que é. O meu já era ensino médio. Ensino médio. Sabe essa relação física de aquecimento da água, temperatura, né? Não precisa saber profundo, não.
mas o cara tem que conseguir, no tempo que é feita a ligação, paralisar esse tempo, executar a ação, deixar que tudo role e a hora que estiver quente ele volta o tempo para cá. A hora que a pessoa desliga o interfone e vai no banheiro e a água já está quente. Já está quente. Essa foi ótima. Ele tem que ser assim, perfeito. Enfim, para fechar tudo isso, a gente chegou à conclusão que para você ser um bom síndico, você precisa ser um monge budista. Porque haja paciência. Assim você vai conseguir controlar absolutamente tudo e não vai ficar maluco, porque é de maluco ser síndico. Eu sei que a gente está aqui fazendo esse conteúdo para você e tudo isso, mas cara, minha senhora, parabéns. Eu te admiro, né? E conta com a gente. A gente está aqui para te falar que a engenharia é mais um dos pontos que você tem que ter muita clareza. Mas a gente está te falando isso para que você tenha mais controle, para que você tenha o poder nas suas mãos, né? Porque normalmente é deixado, né? Não deixado no sentido de largado, mas normalmente os engenheiros ou a engenharia quer controlar e falar que é só para o engenheiro ter o conhecimento de engenharia. Mas a gente acha que não é bem assim. Na verdade, a gente tem certeza de que não precisa de ser bem assim. Que quanto mais pessoas, efetivamente, que não são engenheiros, souberem enxergar sinais, conseguirem entender um pouco a estrutura do edifício, né, que é o local onde eles moram, que é o local onde vocês trabalham, consiga enxergar um pouco, a gente vai cada vez diminuir muito mais, vai reduzir muito mais os riscos, os desabamentos, os desastres que a gente tem na edificação. Então, assim, a engenharia sim pode ser para todos, ela não precisa de ser só para os engenheiros, só dos engenheiros. E é por isso que a gente está fazendo isso. E, né, a gente está colocando para você saber mais um tema. Mas nesse tema você pode contar com a gente. Se tiver dúvida, quiser saber qualquer coisa da engenharia, do edifício, manda mensagem para a gente. A gente realmente acredita que é uma questão de interação, né? Da forma como as pessoas interagem com as estruturas. Da mesma forma que você é a melhor pessoa para saber o que está funcionando errado no seu carro, porque é você que usa ele todo dia, na engenharia e na estrutura do seu edifício é a mesma coisa. Se você conseguir envolver as pessoas, envolver os condôminos com a utilização da estrutura, com certeza você vai ter um edifício muito mais durável ao longo do tempo e com um consumo de dinheiro para uma manutenção muito mais baixa e evitando principalmente isso, muitos riscos de desabamento, de desalojamento, de custos de recuperação de estrutura. Então essa é que era a ideia aqui hoje, fazer um conteúdo um pouco mais descontraído, mas trazendo no final essa reflexão para você e que você tenha avance. Aproveitado. Se você lembrar de alguma outra profissão que você precisa ter conhecimento também, manda pra gente. Conta alguma história que você tenha vivido aí pra gente. Talvez muitas pessoas vão gostar de saber essa história e vão se identificar com essa história também. É isso aí. Esse foi mais um programa Síndico Além da Gestão. Sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. Nos vemos na próxima. Até a próxima.